gente vai seguir aqui falando sobre a recriação do debate do Ministério das Comunicações, né, Rafael? É isso aí, Dani. Como a gente vem mostrando, o deputado Fábio Faria foi nomeado ontem, no fim da noite, quase para o comando da pasta. E hoje, o debate 360 acontece entre os deputados Vinícius Poit, do Novo, e Coronel Armando, do PSL, que também é vice-líder do governo na Câmara. Boa tarde aos dois. Muito obrigado pela presença aqui na programação da CNN. Eu queria, então, começar perguntando ao deputado Vinícius Poit como é que ele vê a criação de um novo ministério no governo Bolsonaro, que tinha chegado exatamente prometendo diminuir e enxugar a máquina pública. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Dani. Coronel Armando, meu colega de Câmara dos Deputados e todo mundo que está acompanhando a CNN. Eu vejo uma péssima impressão, Rafael, essa criação do Ministério vindo de um presidente que prometeu o contrário. Então, eu quero ir direto nos fatos. Presidente que, na campanha, presidente que antes de estar no mandato, falou em ter 15 ministérios, em ter eficiência, em enxugar a máquina pública, que é o que a gente sempre defende. Começou com 22 ministérios e agora cria o 23º. E aí você me pergunta, Rafael, qual que é a prioridade? Porque a gente está criando um 23º ministério, Ministério de Comunicação. A gente está no meio de uma pandemia, gente. Momento que é a hora da gente se unir, a hora da gente combater o coronavírus, reforçar a saúde e a economia, a gente cria um Ministério da Comunicação. Então, é algo que, para quem acreditou no presidente, eu votei no João Amoedo no primeiro turno, sou do Partido Novo, votei no presidente Bolsonaro no segundo turno, isso é uma traição de uma confiança, uma traição de um compromisso que ele teve com grande parte da população brasileira que acreditou para ele estar lá. Deputado, agora o seu tempo, por favor. Bom, boa tarde, Rafael, Daniela e Vinícius. Eu discordo do Vinícius pelo seguinte, nós temos que estar sempre avaliando a efetividade das nossas ações. O governo começou com 15 ministérios. Nesse momento, uma das maiores críticas ao governo tem a ver com a comunicação do governo. O governo faz ações positivas o tempo todo e elas são pouco divulgadas pela mídia. A gente só vê as ações negativas, qualquer ação. Nós falamos há pouco aí da MP, das universidades, dos reitores. Ações do governo são sempre criticadas. Nós vamos ter ali um canal melhor de comunicação com a mídia tradicional, com os outros lados, não vai inchar a máquina pública, porque vai ser transferido o pessoal da SECOM para lá. O novo ministro é um deputado, vai optar por um salário e vai facilitar a nossa comunicação. Então, não vejo dessa forma. E acho que todo mundo reavalia as suas posições sempre. Aquele que nunca muda, nunca reavalia, é fadado a fracassar. O presidente está reavaliando isso. Nesse momento, a necessidade também da gente ter uma base mais forte, até porque a esquerda unida tem dificultado as ações do governo totais, todas as ações efetivas do governo. Nós não temos apoio, nós temos dificuldade na aprovação, então precisamos ter uma base. Contamos com o apoio do Novo na pauta econômica, mas em outras ações nós não temos e o governo tem outras áreas a atuar. Então não vejo isso com nenhum problema. Acho que nós temos que ter sim uma posição firme e defender a posição do presidente. É uma reavaliação. O Novo faz isso. Já mudou o seu presidente. Amoedo já não é mais do Novo. E aí? Então vale para os dois lados. Então é uma mudança. Era isso. Lembrando que vocês têm 2 minutos agora nessa etapa do nosso debate. Então a réplica do deputado Vinícius Poit. Coronel, o senhor que já participou, inclusive comigo, de alguns eventos de renovação política, no Renova BR, o senhor que a gente tem um ótimo trato no Congresso Nacional, é quase que, assim, é um negócio inacreditável comparar a criação de um ministério, a reavaliação de uma posição do presidente com a troca de um partido político pela presidência do partido como o João Amoedo. A diferença, coronel, é que princípios e valores são inegociáveis. E o presidente da República, primeiro que ele está ferindo que a gente não está conversando aqui ainda nesse debate, mas eu tenho que posicionar, que é a outra promessa lá na campanha de não negociar cargo, de não negociar emenda, de não obter apoio político, obter base em troca de cargo, quiçá em troca de criar um ministério inteiro. Isso não daria para abrir mão,
coronel, isso é uma posição que não dá para rever. A gente acreditou que a gente teria um presidente diferente. E a outra coisa é falar que era com 15, começou e chegou até aqui com 22 e tem 23 ministérios. Então, esse é o tipo de princípio e valor e de compromisso que não dá para rever. Não dá para abrir mão, coronel. A gente está falando, inclusive, de uma pasta de comunicação que quase que tirou 83 milhões de reais de Bolsa Família, de dinheiro que poderia ir para a expansão do auxílio emergencial para reforçar patrocínios e impulsionamentos em redes. Não faz o mínimo sentido. O presidente, inclusive, depois da pressão, voltou atrás disso. Princípios e valores, Rafael, Dani, todos que estão nos assistindo, são inegociáveis. E se, para manter os princípios e valores, a gente vai ter que enfrentar o Congresso, vai demorar para passar algumas pautas, que demore. Porque a gente tem que mostrar para a população que tem que ter um jeito novo de fazer política e renovar o Congresso em 22, se for o caso. Ok, deputado. Agora mais 2 minutos para a tréplica do deputado Coronel Armando, do PSL. Bom, sobre esse assunto, eu acho que o presidente mostrou seus valores na reunião de 22 de abril. Ali ele não estava sendo visto, não sabia que seria exposta aquela reunião e foi mostrado quanto ele deseja trabalhar pela população do Brasil. E ali foi dito os valores, ele cobrou do seu ministério alinhamento com as suas ideias, liberdade econômica, família, democracia, e isso foi cobrado. O que nós temos é uma dificuldade de trabalhar com a democracia no Brasil. Nós temos uma minoria aqui dentro do Executivo, nós temos o Congresso, uma dificuldade na aprovação, haviam 54 MP do Paulo Guedes sobre economia, não passaram no Congresso, e essas são nem votadas, são necessárias para desenvolver o país. Algumas das medidas mandadas pelo governo, elas estão indo direto para o STF, como se o STF fosse um PROCON ou um juizado de pequenas causas. Não é. Então, há uma grande dificuldade nesse relacionamento que necessita de uma avaliação. É óbvio que os valores são os mesmos, mas houve uma necessidade de recompor os ministérios. Eu não vejo problema com isso aí. Continuo com a mesma opinião. O presidente é honesto, todo mundo sabe disso. Vai haver critério nas indicações, mesmo que seja feito um novo indicado, uma nova pessoa, ela continua passando no crivo do gabinete civil. Então, nós estamos com os mesmos valores, mas enfrentando uma dificuldade. São ondas que vêm contra nós. Essa é mais uma onda que dificulta ao governo chegar e levar o Brasil, dentro da pandemia, a um resultado melhor. Nós não estamos falando da pandemia. Olha que o foco aqui dessa discussão deixou de ser a pandemia, porque nós desviamos para uma crise política no meio da pandemia. Certo. Era bom que nós estivéssemos juntos para trabalhar na pandemia. Obrigada. Deputados, então, boa tarde. Bem-vindos aqui ao 360, a primeira vez que falo diretamente com ambos. Agradeço a presença. Vamos seguir aqui o nosso debate. Eu gostei da ideia de tratar um pouquinho da questão de prioridades em meio a uma pandemia. O deputado Coronel Armando acaba de dizer que, olha, nós acabamos nos desviando da discussão da pandemia porque há uma crise política e a recriação desse ministério seria uma forma, talvez, de tentar atalhar essa crise política, resolvê-la. O senhor acha, deputado, falando com o Coronel Armando, que esse ministério na mão de um deputado de um partido vinculado aí ao chamado Centrão é de fato capaz de acabar ou de amenizar a chamada crise política? É, portanto, desejável o ingresso de um integrante do Centrão no primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro? 2 minutos. Nesse momento, eu acho que sim. Nós temos que acabar a crise política, reduzir. O deputado é um deputado de 4º mandato, é um deputado experiente, com bom trânsito na Câmara dos Deputados. Nós temos que estar unidos para buscar enfrentar a pandemia. Como eu disse, há um canal de comunicação que nós precisamos melhorar com a mídia tradicional, com a outra mídia. E, às vezes, a gente impor uma solução permanente nem sempre é adequada. Com a melhora da comunicação, nós vamos até poder ter maior facilidade de ligação com o STF, com o próprio Congresso, para entender as medidas que estão sendo feitas pelo governo. Eu falo aí daquela proibição do governo federal coordenar as ações desde 8 de março, que passou a decisão aos governadores e prefeitos, que hoje gera dificuldade na condução do enfrentamento da pandemia. Às vezes é falha de comunicação e a gente quer melhorar isso, sem querer mudar valores, mas sim há uma necessidade de melhorarmos nesse campo, e eu acho que vai melhorar com essa criação
do Ministério das Comunicações. Vinícius Poit, 2 minutos também. Dani, eu vejo assim, né? Eu sempre fui, aí reforço com o Coronel Armando aqui, sempre fui do diálogo, sempre defendi a construção de pontes. Agora, e já tive a oportunidade de falar para o presidente uma vez, presidente, o senhor já ganhou a eleição, o senhor já é presidente da República, não precisa mais ficar polarizando, extremando nessa dificuldade de ter diálogo. E diálogo, quando eu falo, não é troca de cargo, não é troca de emenda, é saber conversar. Agora o presidente tem tanta dificuldade nisso, inclusive com a imprensa, que precisa criar um ministério para poder melhorar a comunicação, onde já se viu, gente. Se a gente quer falar de prioridades, a gente tem uma prioridade, Coronel, que além de legislar é fiscalizar. E no meio de uma pandemia, que a gente deveria estar discutindo programas econômicos, sabe, dialogando, focando no que nos une e não no que nos separa. O presidente criar o Ministério da Comunicação, a gente tem que exercer o nosso papel de fiscalização, né? Esse argumento de governabilidade, para mim, não funciona. Alguma hora, alguém vai ter que ter peito para entrar lá, enfrentar a falta de governabilidade, se desgastar popularmente, sabe? E aí custar isso alguma possível eleição, se o presidente estiver pensando nisso, para acabar com essa troca de cargo com o Centrão. Porque uma coisa é fato, o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro está refém do Centrão. Refém do Centrão. A gente vê isso no dia a dia da Câmara, a gente vê quem lidera as pautas, a gente vê quem fala pelo governo no plenário. E o Partido Novo, quando votou a favor do presidente, Dani, encerrando em mais 10 segundos daqui, votou porque a gente acredita nas pautas, nos princípios e nos valores. Nunca, nem fomos procurados e nunca vamos pedir cargo, muito menos ministério. É esse o exemplo que os outros políticos deveriam dar também, e o presidente não deveria cair nessa conversa do Centrão e enfrentar, mesmo que fosse impopular. Obrigada. Deputado Coronel Armando, gostaria de ouvi-lo. Está refém do Centrão? Não está refém. Ele tem que fazer alianças. É muito diferente você estar refém de fazer alianças. Eu vou falar de algumas medidas que o governo mandou. O pacote anticrime. Aonde ele foi parar? Na mão de um político de esquerda, a relatoria. O plano verde e amarelo não passou durante a medida provisória, não foi votada. A MP das carteiras estudantes da Uni não foi votada. A MP que dispensava a publicação de licitações dos balanços das empresas também não foi votada. Então tem uma série de medidas que o governo, com a base eleitoral, e nós sabemos que a nossa base do PSL é pequena, nós não estamos conseguindo passar e o ano está passando. Nós precisamos avançar o Brasil. Essa é a necessidade de ter aliança. Uma aliança dentro desses valores, que é a honestidade, que é uma característica do governo. Nós estamos há 500 dias, nós não tivemos problema de corrupção no governo Bolsonaro, enquanto agora, quando começou a pandemia, nós estamos lá. Santa Catarina, o meu estado, o seu Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, Paraíba, Pará, todos com problema de corrupção. Então, veja, o nosso problema não é o governo querer atuar, e sim a corrupção que existe, e nós precisamos mudar isso, e precisamos de aliança para passar essas pautas, para avançar. Então, eu concordo quanto a valores, estou sempre junto do Vinícius, do pessoal do Novo, participo de curso, mas nesse momento nós não podemos ser intransigentes, é conversar pelo melhor do nosso país, e é isso que nós estamos fazendo. Perfeito. Deputado Vinícius, o senhor tem novamente 2 minutos. Eu entendo a posição do coronel, eu entendo que as reformas, mas aí eu vou falar uma coisa pessoal aqui, eu divido isso com meus colegas do Novo. Vai atrasar as reformas, não vai passar a MP se não tiver esse tipo de aliança, que não passe. Que não passe, que a população, que a gente passe perrengue no Brasil, mas que a gente limpe essa política de alguma vez. Que o presidente seja impopular, mas que exponha para a população as trocas que o Centrão quer, as coisas que o Centrão pede, e coloque na conta desses corruptos, sabe, algumas MPs não andarem. É essa postura que eu esperava do presidente Bolsonaro, porque aí em 2022 a gente renova essa Câmara dos Deputados, a gente limpa a Câmara dos Deputados. E quando a gente fala de o governo não ter corrupção, da gente ter corrupção nos estados, eu sei lá da situação de Santa Catarina, coronel, com o nosso colega Gilson Marques, né?
o pessoal da Assembleia Legislativa e outros estados. Só que como é que o governo quer falar disso se ele dá um cargo bilionário de orçamento, como o FNDE, responsável por uma prioridade no nosso país, que é a educação, para um ex-chefe de gabinete de um dos maiores líderes, né, desse centrão, presidente do PP, né, senador Ciro Nogueira, e aqui a gente pode falar porque isso é público, como é que dá um cargo para um ex-chefe de gabinete de alguém investigado pela Lava Jato? Então, e na política, né, não estou nem questionando se o cara que foi para esse cargo é bom, se tecnicamente sabe, se não sabe, mas na política não basta você ser certo, você tem que mostrar que é certo, mostrar que faz direito. Infelizmente, o presidente Bolsonaro, para mim, é uma decepção, traiu a minha confiança, traiu a confiança de outros eleitores e deveria enfrentar o Centrão, expor isso, nem que isso custasse uma possível reeleição dele. Porque espero que o presidente não esteja trabalhando pensando em reeleição. Bom, eu quero continuar o debate aqui perguntando ao Coronel Armando. Coronel, existia um ponto de sintonia entre a campanha e o governo, o mandato do presidente Bolsonaro e o Partido Novo, que era um apoio irrestrito a privatizações de diversas empresas públicas. Os Correios, entre elas, que estão no guarda-chuva do Ministério das Comunicações. O senhor acha que esse processo de abertura para ministérios e, eventualmente, de empresas públicas para partidos políticos prejudica o programa de desestatização do governo federal? Bom, tudo deve estar alinhado. Veja, quem, na verdade, conduz os processos é o ministro Paulo Guedes da Economia, que é muito apoiado pelo Novo também. Então, nós temos que ver que é o ministro Paulo Guedes, que era o nosso posto Ipiranga, que está coordenando essa distribuição. Correios e outras instituições serão privatizadas dentro do tempo necessário. Mas, antes disso, tem que haver um saneamento. Eu sei porque o general Floriano Peixoto está no Correio, está saneando, preparando para a privatização essas instituições. Então, eu acredito que sim, nós vamos continuar com o processo da privatização, independente do que for, mas, como eu disse, há um trâmite dentro do Congresso que é lento. Sem apoio, nós não conseguimos avançar. E é isso que dificulta. Falar que nós vamos aguardar 3 anos mais, 2022, para a mudança, o país não pode esperar tanto. Nós estamos no meio. Vínhamos de uma crise econômica dos governos de esquerda, recebemos um Brasil falido, tem que recuperar esse país e essa crise econômica gerada agora na pandemia também tem que ser enfrentada. Então, as medidas têm que ser tomadas. A distribuição ou a vinda de políticos do centro para dar um equilíbrio nessa votação vai ajudar o governo e vai ter que estar alinhada, sim, com a política do Paulo Guedes e a política do presidente Bolsonaro. 2 minutos para o senhor agora, deputado Poit. Rafael, startando aqui o cronômetro para cumprir o tempo, a gente sempre defendeu as pautas de privatização, né? Isso foi algo falado também na campanha do presidente Bolsonaro. Assim como a gente defendeu e defende a reforma administrativa, que foi algo falado lá atrás, era para ter vindo no ano passado, não veio até agora, e a gente pergunta, presidente Bolsonaro, governo, por que a gente não privatizou praticamente nada ainda? Por que não veio a reforma administrativa para a Câmara dos Deputados? O Coronel Armando fala bem, o Novo sempre esteve ali apoiando as pautas do ministro Paulo Guedes, da reforma da Previdência, fomos guerreiros lá, quando o ministro era insultado, quando o ministro teve que sair depois de confusões, sabe? Mas a gente precisa ver resultado. Coronel, o senhor sabe, veio pauta de privatização, veio reforma administrativa, o senhor pode contar com a gente, com todo o Partido Novo, sabe? O presidente pode contar porque nós vamos defender, não porque é o presidente, e sim porque essas pautas fazem parte do princípio do Novo, fazem parte dos princípios liberais e fazem parte do que a gente acredita. Privatização dos Correios, demorou, a gente já teve isso em comissão. Eu já dialoguei, inclusive, com os funcionários dos Correios que foram roubados com administrações anteriores por pessoas do Centrão, que roubaram de previdência dos caras do Correio. E quem é que está pagando? Sabe o que eles fizeram, Rafael? O dinheiro dos funcionários dos Correios que estavam na Previdência, investiram na Venezuela. E quem é que está pagando isso? Os próprios funcionários dos Correios, descontando mais no Oleri. Não tem cabimento, tem que privatizar os Correios, assim como tem que fazer a capitalização, que é uma espécie de privatização parcial da Eletrobras urgente,
e tem que vir a reforma administrativa. Reforma administrativa vai enfrentar corporativismo, o funcionalismo público, mas com ela vai conseguir enxugar a meritocracia e fazer o Executivo, o Legislativo e o Judiciário dar a sua parte nessa combate à pandemia e contenção de gastos. Coronel Armando, mais 2 minutos para o senhor. Bom, quanto à pauta econômica, nós estamos juntos. Nós defendemos a reforma administrativa, defendemos a privatização, ela tem um tempo para vir. A gente falar, tem que privatizar, não é ligar a luz, tem um processo disso aí. E esse processo está sendo feito dentro das medidas que o governo tem feito. A reforma administrativa, reforma tributária, nós do Congresso temos que ajudar a andar, porque o Brasil precisa disso. E a gente sabe que vai ter reação, mas a gente estará firme para enfrentar essas reações, principalmente do pessoal que é servidor público, que não quer essa reforma, pelo menos aqueles que irão ingressar. Isso é uma bandeira que nós vamos ter que enfrentar. Quanto à situação dos Correios, eu posso dizer que eu tenho particularmente uma irmã que trabalha no Correio e um cunhado que trabalha no Correio que estão pagando 26% para manter o Postales, que houve um desvio no Postales. Mas no Correio houve uma mudança do PT. As pessoas não posso dizer que seja do Centrão. Quem mexeu especificamente nos Correios foi todo mundo colocado pelo Partido dos Trabalhadores. Então, nesses grandes fundos da Petros, dos Correios, Postales, Banco do Brasil e da CEF, a esquerda foi quem mexeu nisso. Eu não posso falar nesse momento do Centrão, porque o que eu conheço é que foi o pessoal da esquerda e do Postales, principalmente, porque eu tenho em casa uma reclamação constante da minha irmã e do meu cunhado sobre esse assunto. Deputado Poit, mais 2 minutos para o senhor. Rafael, eu volto aqui a fazer um pedido para o presidente Bolsonaro, que além de colocar a reforma administrativa logo aqui no Congresso Nacional, também começar a discutir a reforma tributária. A hora que o coronel falou bem aí, o coronel Armando, né, sobre o Paulo Guedes, sobre as reformas que o Novo sempre apoiou, a gente apoiou, mas o Paulo Guedes precisa ter autonomia. Fica um tira e destira autonomia de alguns ministros, né, que não faz sentido, coronel. O senhor mesmo lembra quando um líder do governo na Câmara foi lá no plenário, né, no microfone, e disse que era a líder do Bolsonaro, não era a líder de qualquer ministro. No dia seguinte, Bolsonaro teve que vir, né, provavelmente isso passou aqui na CNN, olha, quem manda aqui é o Paulo Guedes, o que o Paulo Guedes orientar, a gente vai fazer. Então deixa o homem trabalhar, não só o Paulo Guedes, como um timaço que o Paulo Guedes tem ali de baixo, Paulo Webel, responsável pelo governo digital, Wagner Lenhart pela reforma administrativa, Salim Mata pelas privatizações, Carlos da Costa com Antônia Martins e com todo um time para dar crédito para empreendedores, Gustavo N, Carlos Pio, e eu nomeio essas pessoas porque essas pessoas estão lá porque são técnicos, não tem nem partido, eu admiro, apoio, mas o presidente tem que dar autonomia, coronel, e enfrentar as corporações, por mais que isso custe para ele. A reforma administrativa já estava pronta desde o ano passado, ainda não veio, e ela terá todo o nosso apoio na hora que ela chegar na Câmara dos Deputados. Deputados, eu agradeço muitíssimo. A gente vai partir agora para as considerações finais. E como nós começamos falando com o Coronel Armando, eu vou encerrar com o deputado Vinícius Poit. Então, Coronel, 1 minuto para as suas considerações finais, por favor. Daniela, você falou coronel, mas não era o Vinícius? Perdão? Você falou coronel, que eu comecei. Não era ele que encerrava, você falou? Sim, o senhor faz as considerações finais agora e depois eu passo ao deputado Vinícius para que ele conclua. Bom. Eu inverti? Será, meu Deus? A gente começou com o Vinícius? Eu não lembrava, o Robson está dizendo que inverteu. Nós começamos com o deputado Vinícius, foi isso? Perfeito, então a gente vai encerrar com o Coronel Armando. Muito bem, Coronel, fez o seu voto de protesto, muito bem feito. Vinícius Poit, 1 minuto, não se delatou, mas foi delatado pelo Coronel. Vamos lá. Dani, obrigado pela oportunidade de participar desse debate, né? Rafael, todo o pessoal da CNN, Coronel
Armando, né, com quem eu reforço. A gente sempre teve um bom diálogo, colocamos posições diferentes aqui, mas com respeito, porque nessa hora, para todos os brasileiros, vamos parar de focar no que nos separa, vamos parar de extremismo político, de polarização e vamos começar a focar no que nos une. E isso vale para os maiores líderes dessa nação, incluindo o presidente Bolsonaro, governador João Dória aqui de São Paulo, governadores pelos outros estados. São os líderes que têm que dar o exemplo. Palavras comovem, mas são os exemplos e as atitudes que arrastam. E eu vim para a política, sou empreendedor, venho de uma família que sempre trabalhou duro para conquistar o que tem, sabe? Sempre foi atrás. E eu vim para a política com o objetivo de deixar um legado, com o objetivo, coronel, mesmo que for duro, a gente enfrentar, sabe, esse centrão, enfrentar essas trocas que não estão de acordo com os valores e as éticas morais que a gente apoia, sabe? Podem ser legais, mas são imorais. E a gente deixar algo melhor para o futuro. Obrigado, coronel. Obrigada, deputado. Coronel Armando, que foi super correto no tempo, não ultrapassou nenhuma vez o mais econômico debatedor que nós tivemos aqui. Suas considerações finais. Bom, Daniela e Rafael e meu amigo Vinícius Poit, nós estamos num debate na CNN, é uma oportunidade da gente expressar o nosso pensamento. Eu, como vice-líder do governo, tenho a defender o governo. Eu queria dizer que é muito difícil ser governo, nós temos uma oposição muito grande. Temos objetivos comuns de melhorar o Brasil, de fazer esse país um país de esperança, que a gente não tenha mais brasileiros querendo sair do país e ir para o exterior, como a gente via, empresas indo embora do Brasil. Nós temos que resgatar a esperança desse país. Essa é a missão do governo Bolsonaro, uma missão que não é fácil. E assim como o Vinícius, eu também vim para a política para continuar fazendo aquilo que eu fazia no Exército, defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Nós fazemos esse juramento, os militares. Ao entrar na política, nós viemos para defender a pátria, lembrando sempre, e isso é muito importante, que aqui no Palácio, aqui na Praça dos Três Poderes, nós temos um poder executivo, onde está representado o presidente Bolsonaro, o legislativo que nós representamos, um Superior Tribunal Federal, mas nós trabalhamos pelo Brasil, pela bandeira do Brasil que está lá em cima, para nos lembrar que é essa a nossa missão, trabalhar pelo país e pela pátria. Muitíssimo obrigada, deputados. Até a próxima.